Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. E a convidada de hoje é a Mariana Parada, que é uma consteladora maravilhosa, que inclusive eu já constelei com ela e que aceitou meu convite, então eu me sinto muito lisonjeada, muito grata. Obrigada, querida. Obrigada a você. Seja muito bem-vinda, porque não é sempre na vida que a gente pode viver a nossa melhor versão, né? É verdade. Ainda mais mulheres que estamos sempre tentando nos encaixar, é ou não é? É verdade. Vivendo milhões de personalidades e máscaras e tudo pra gente sobreviver. Defesas. Então é bom quando a gente vai tirando e chegando perto de conseguir viver a nossa melhor versão, não é, querida? É verdade, soltar as amarras. Soltar as amarras. Eu brinco que é ficar com cara de nada. Adorei ficar com cara de nada. Amei. Conta aqui pra gente o que é constelação familiar. Conto. Vamos lá, então. Vamos começar. A constelação, que é sistêmica familiar ou só familiar, né, como você falou, é um caminho de cura. Eu gosto muito de falar assim, que na constelação a gente aprende a postura que potencializa a vida. Então, quando a gente fala de constelação, é postura. Mas não é a postura, né? É a postura interna. Então, quando foi, como se diz, traduzido, né, para o português, virou constelação familiar. Mas se fosse o correto mesmo, ao pé da letra, seria a recolocação do familiar, que veio do Bert Hellinger, que foi um alemão. Que começou quando? É nova a ferramenta, assim, menos de 40 anos. Nossa, é razoavelmente nova, Isso, é bem nova. Então, assim, essa postura que nós vimos nas constelações, elas desvendam o que está por trás, o que está na nossa alma. Então, eu brinco que a constelação é dedo duro, ela conta onde o nosso amor está preso. Olha. E aí, nós estamos vivendo compensações como depressão, ansiedade, dificuldade no relacionamento ou na carreira. Então, lá a gente aprende a soltar. Né? Onde meu amor ficou preso? Às vezes é uma cena, uma imagem que nós ficamos ali congeladas por anos. Então, nós vamos lá, ressentimos aquilo, revivemos. E aí, a gente consegue ir para o mais. A gente consegue ir para a vida com a força que a gente precisa. É como se limpasse um campo energético, assim, liberasse? Isso, ela é fenomenológica. Fenomenológica, Então, tá. o que quer dizer isso? Nós não vamos conseguir explicar tanto racionalmente. Nós precisamos entrar para sentir. Você viu, né? Muito forte. Precisa sentir. Precisa. Então, eu falo que ela não é para todo mundo. É para quem está disposto a ir além do racional. É um movimento de alma. Então, é um caminho de cura, é um caminho. Não é a solução completa, é uma um pílula. dos caminhos, claro. Isso. Entre tantas ferramentas que hoje em dia nós temos, né? Isso. É um e dos ela vai caminhos. entrar nos nossos aspectos todos, que é profissional, pessoal, a saúde, as relações. Pois é, tem gente que fala, constelei meu apartamento que eu não conseguia vender. Como que é isso? Então, eu acho um pouco, para mim, até novo constelar um lugar. Não é? Mas sempre envolve quem está dentro, né? É quem viveu antes dali. A história que a teve história lá que dentro. carrega ali, mas são pessoas, né? Então, a constelação, ela sempre vai dizer sobre dinâmicas entre pessoas. Eu falo que são os CPFs ali dentro. É verdade. Né? E qual a diferença de constelação? Eu já fiz com bonequinho, fiz com você em grupo, que eu acho fenomenal. Já fiz online na época da pandemia. Isso, online. Me explica mais ou menos como a diferença desses três modelos, vai. Perfeito. Então, vamos lá. Ela é sempre individual. Tá? Mesmo que ela seja em grupo, ela é individual. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, a constelação em grupo, ela é a forma mais completa, porque ela é a original que o Bert Hellinger criou. Tá. Então, nós vamos conseguir, é muito mais fácil quando você vê uma pessoa ali realmente sendo representante do seu sistema, da sua vida, é diferente. Né? É forte. Então, o que tem de mais potente são pessoas. Então, esse é o método original. Agora, se quiser fazer no online, por exemplo, né, vão ser bonequinhos que são como âncoras de mesa, assim, como qualquer objeto que a gente queira pegar. E aí, o que eu vou precisar sentir através deles? Então, eles vão ser só ali, vamos dizer assim, representantes que nós vamos movendo, reposicionando para ver um movimento de solução. Então, é uma forma adaptada
do grupo, entende? Mas funciona muito bem. Eu tenho vários clientes no mundo todo, eu uso o online. E funciona bem? Você sente que funciona igual? Sim. Agora, igual não. Vamos ser bem igual sinceros. não, né? Igual não, né? Mas é uma forma adaptada, muito eficaz. Então, quando a pessoa não pode, fala, vamos pro online, vamos destravar isso, depois você puder, vem pra cá. Tá. Agora, dá pra fazer também individual, presencial, ou seja, sem o grupo. E aí eu vou usar os bonecos e eu tô aqui numa sala com você e a gente... Isso, com bonequinho. Eu fiz presencial com bonequinho já uma vez. Perfeito, é igual online, aí não vai mudar nada. A diferença é que vai ter uma tela aqui, ou eu vou estar no Zoom com você, numa plataforma, e aí a mesma coisa. Então, são 2 tipos. Mas a presencial é muito especial. Não é original. É original, não tem pra ninguém. É muito emocionante. E é impressionante como você vê que aquela pessoa incorpora personagens da sua história, da sua família, ou você incorpora, campo, né? É o campo energético, né? Ou você também está incorporando personagens. É muito interessante. Uma vez eu levei, numa das minhas imersões lá no Explora, no Atacama, uma consteladora. Eu ainda não te conhecia. Ai, que legal. E foi bárbaro. E o grupo todo foi constelando e foi incrível como a gente entrava no campo da pessoa mesmo. É isso. É muito forte, né? Nós somos tomados pelo aquele movimento. É impressionante. Me explica como isso acontece, que as pessoas me perguntam, mas como que você entra e incorpora esse personagem? Você não conhece o pai da pessoa, o filho, e você entrou. E realmente... É perfeito. Como que é esse campo? Então, existe esse campo que a gente chama de energético, mas ele é um campo de informações. Então, foi um biólogo, em 1981, que descobriu esse campo. E ele atua para humanos, para os animais, para as plantas, é a mesma coisa. Então, o que ele descobriu? Que tem as informações organizadas num campo de informações. Como uma teia que a gente consegue acessar quando a gente começa uma constelação. E aquelas informações, elas vêm à tona. Então, cada elemento dessa teia precisa aparecer, precisa fazer parte, né? Então, é ali que a gente vai percebendo onde ficou preso algum movimento. Né? Então, esse campo, eu falo que assim, não é nem, eu não preciso abrir o campo, ele existe. Ele existe. Sabe quando a criança entra na casa de alguém e fala, ai mãe, eu tô desconfortável aqui, não tá bom? É energia. É energia, É incrível. E são informações do seu campo. Então, informações das crenças, dos comportamentos, de tudo que você carrega também dos seus ancestrais. É como se a gente cravasse na nossa pele tudo que vem. Eu não Gente, são quantos que a gente carrega? Não, 7 gerações para trás, pelo menos. É bíblico, inclusive, né? Isso. 7 gerações, Isso. né? Então, o que acontece? É como se a gente não precisa saber de nada, mas a gente não nasce uma folha em branco, entende? A gente carrega tudo isso. E isso nos compõe. Então, assim, eu brinco que é como se viesse um buffet de possibilidades para a gente poder, puxa, nossa, no meu sistema tem coisa boa e ruim, né? Claro, Cá entre nós, vai ter tudo. De tudo, Mas você carrega essas virtudes e também, vamos dizer assim, as bênçãos e as maldições da sua família. Da nossa família. Então, assim, é esse campo que nós acessamos na constelação. Mas eu não preciso fazer nada para acessar. Ele está. Né? E como que a gente percebe? Vou dar um exemplo de planta para a gente poder entender. Araucária, por exemplo, tá? Quanto mais a raiz dela vai mais longa para baixo, a próxima geração dela nunca mais vai perder aquela informação. Ela sempre vai mais longo do que já se foi antes. Olha. Entende? Então, o que acontece? Tudo que você evoluir nessa vida, você vai deixar para todos os seus descendentes. Que para os seus filhos, suas filhas, netos e Tô abrindo o caminho para eles, como os nossos antepassados abriram para nós. Quando você quebra um padrão, todo mundo ganha. Para trás e para frente. Para trás também? Também. Ele reverbera em todo... Lembra que é uma teia? Sim. O pertencimento e ali todos... E gera um equilíbrio sistêmico. Então, se tem alguém de fora, o que vai acontecer? Alguém vai incluir. Então, que sejamos nós, né? Esses que façam o movimento. Então, é esse campo que a gente acessa nas constelações. É muito bacana. É me conta um pouco. É poderoso. Me conta um pouco da hierarquia que tem que ter familiar. Perfeito. Essa é a lei da ordem, que é uma das 3 leis sistêmicas. Que é Quais são as 3 leis? Então, vamos lá. É pertencimento, ordem e equilíbrio. Tá? Então, pertencimento é isso que eu falei. É como uma teia que todo mundo tem que ter um lugar. Não pode deixar ninguém de fora.
Tá. Se ficar de fora, o que vai acontecer? Um descendente vai incluir. Como? Com sintomas, com dificuldades. E o que é deixar de Deixar fora? de fora, por exemplo, um bebê não nascido que ninguém fala. Então, tem alguém que tem um Não irmão... pode tocar no assunto. Exato. Tá. Segredos de família, por exemplo. Não pode. Então, vai ser revelado como? Pelos descendentes. Eles vão trazer aquela informação na vida deles. Agora, quando alguém inclui, o que acontece? Distensiona e gera equilíbrio. Então, é lindo quando alguém pode falar, puxa, aqui termina esse padrão. Eu vou incluir todo mundo que precisa estar aqui. Então, a pergunta do pertencimento é: todo mundo tem um lugar no seu coração? Né? Todo mundo tem um lugar de respeito? Né? E aí, a gente já começa a fazer esse movimento de abrir esse... Né, para essas pessoas que às vezes estão de fora. Ou até acontecimento, sabe? Uma tragédia, uma falência, uma morte súbita, né? Uma morte precoce, que todo mundo ficou quietinho, ninguém contou. Um filho, eu brinco que é sem CPF, sabe? Que está excluído. Então, tudo isso é pertencimento que precisa estar ali. Então, na constelação vem tudo à tona. Aparece tudo. Todo mundo que tem que pertencer, vem. Né? E a lei da ordem que você perguntou é assim, um grande, ele é maior e ele dá a vida, né? Que são nossos pais, todo mundo que veio antes. E o pequeno, o que ele tem que fazer? Ele tem que receber. Então, se nós estamos, às vezes, com dificuldade de ir para a vida, de fazer nossa própria família, ou carregando culpa, é porque a gente está fora de ordem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso receber essa vida que veio dos nossos pais gratuitamente, Sim. né? Estamos respirando, né? Então, veio, né? E aí, o que eu faço? Eu pego ela e faço valer a pena. Falo, olha, até aquilo que foi dor para vocês, eu faço valer a pena. Então, é como se a gente... É o limão numa limonada, estava ouvindo você falando? Sim, é isso, entendeu? Então, eu pego e falo assim, olha... Se o casamento de vocês não foi bom, o meu vai ser. Se vocês não tiveram sucesso, eu vou pro meu sucesso. Se a saúde de vocês não foi lá essas coisas, eu vou nessa vida, eu vou fazer valer a pena. E quem não consegue? Fica lá a culpa nos pais, não faz o perdão, a reconciliação, a ressignificação. Fica preso, né? A vida não anda, né? É como se tivesse o palco... Fica no vitimismo, fica na dor. O palco tá aqui da vida, eu tô de costas... E eu não tô... eu tô ao contrário. Né? Eu falo que, assim, ou você Porque tem muitas pessoas que ficam alimentando o drama e o trauma, né? Total. Tipo, vitimistas, né? Sim. Eu posso até ter sido vítima de algo, mas eu não posso ser vitimista, né? Então, é diferente. É né? diferente. É diferente, né? É verdade. Então, o que acontece? Eu preciso aprender a estar de frente para a minha vida e não para a vida de quem veio antes, ali reivindicando, exigindo... Ou até com dó, às vezes, né? Com dó, assim, puxa, eles não tiveram, como que eu vou chegar na casa dos meus pais, assim, tão bem-sucedida? Às vezes tem até vergonha, porque fala, nossa... Exato. Se eles não puderam ter, será que eu posso ter? Então, é um merecimento, né? Então, a lei da ordem, ela é simples assim. Eu preciso pegar aquilo que veio para mim e passar. Não posso ficar, sabe, com uma batata quente na mão querendo devolver. E como que acontece às vezes isso? Querendo salvar os pais. Então, se eu quero salvar, se eu não concordo com o destino deles, como eles levam a vida, eu perco energia, eu perco força. Então você não pode... Não Até pode. que ponto a gente pode ajudar os pais? Porque, por exemplo, hoje em dia, na minha faixa etária, 57 anos... Hoje eu cuido dos meus pais, digamos assim, do meu pai, que tá, por exemplo, muito doente, com Parkinson, eu tenho que ir lá, dia sim, dia não, cuidadoras, tudo, porque ele tá extremamente debilitado, mais depressão. Então, assim, você cuida, mas eu faço questão de pedir a bênção, e, tipo, ele gosta de me dar a bênção, sabe assim? Mas eu tô lá cuidando, como se fosse uma pessoa que necessita mesmo, um filho, digamos assim. Perfeito. Mas não pode. Não pode. É como se o que você faz é ótimo e precisa... Porque precisa cuidar dos pais, eu né? falo que é se responsabilizar, né? Tá. Agora, o que não pode é inverter o papel e se portar como filha. Como mãe, né? Desculpa. Então, assim, lembra que é uma postura interna uma postura a interna, constelação? tá. Então, se lá dentro eu tô achando que eu sou mãe, é porque eu tô fora de lugar. Então, consulta um pouco. Haja como filha, cuidando, porém entendendo que você é filha. Exatamente. Tá. É como se você mantivesse a dignidade dele. Tá, né? importante. Então, assim, é como uma humildade ali de falar assim, puxa, ele me deu tanto.
E lembrar como que ele era quando ele era um pai que estava no auge, vamos dizer assim. Como que era? Segura essa imagem e mantenha ela, entende? E aí, o que acontece? Você se mantém no lugar certo de filha. Né? E, às vezes, se alguém não E se você está numa família em que você não pôde nunca nem ser criança, porque você tinha os seus pais lá se matando ou com problemas, ou como que você vai fixar naquela memória, lembrar do que era? Primeira e falar, coisa... olha, eles eram fortes, ou eles cuidavam, protegiam, quando você não se sentiu protegida. Você vê que é complicado, porque tem muitas histórias de famílias, cada caso muitos é um traumas. caso. Né? A gente sabe, o mundo são 8 bilhões de pessoas. Sim. E cada um teve a sua historinha, né? Pessoas então, assim, foram entregues para adoção, por entregas exemplo. para exato, abusos em casa, muitas dores, né? Então, assim, Perfeito. como que ela vai conseguir? Então, a primeira coisa vai ter que chorar essa dor. Né? Não dá pra gente pular, né? E falar, não, eu perdoei. Eu canso de ouvir quem chega pra... Não, eu perdoei, tá tudo certo. Aí você vai ver lá no campo, não tem nada a ver. Tá chorando, a alma tá assim, em prantos, né? Mas o que precisa chorar essa dor do que não pôde ser. Então, sempre vai começar por chorar essa dor. Então, eu não posso pular essa etapa. Então, eu preciso ultrapassar isso, passando por isso. Depois que eu consigo desabafar, soltar essas broncas, vamos dizer, aí eu consigo, com compaixão, eu consigo tomar esses pais. E aí, sim, é um movimento de ser protagonista, de estar na sua melhor versão. Entendi. Agora, enquanto eu não fizer, eu não consultar, ir lá na infância e desabafar aquilo e pôr aquilo para fora, não dá. Não dá, né? Não Tem dá. que Eu vou limpar a precisar- ferida, pôr Exato. metiolate, deixar arder. Não vou ficar a vida inteira no eu desinfetar. infantil. Exato. Na E daí, defesa, na fortona, né? Não, tá tudo certo. Aí você vai ver por dentro tão triste, né? Aquela alma tá chorando, né? Então, Precisa ir lá, voltar na dor, né? Precisa ir lá e soltar, né? Para poder ficar com a cara de nada. E a constelação ajuda muito. Total. Né? É uma ferramenta muito breve e eficaz também. Então, ela é muito assertiva. A gente vai direto na causa, né? E eu falo que, assim, o que é diferente de uma terapia convencional é que eu não conto muita história, não. Eu vou lá e checo no campo, né? Então, porque as histórias que a gente Eu amei a sua constelação. Você gostou? Eu amei. Eu amei, amei, amei. Você já ouviu falar na doutora Shefali? Ela é uma indiana que agora ela está bem focada para parentalidade. Chama doutora Shefali. Ela escreveu um livro, O Despertar Radical, mas agora ela está voltada para parentalidade. E ela fala que a gente precisa curar as feridas que os nossos pais deixaram abertas. A gente tem que fazer esse trabalho, É isso aí. né? De humanizá-los, lembrar que eles são... A mãe é uma mulher, o pai é um homem, cada um veio com as suas dores, com seus traumas também, que um dia eles também foram crianças, também tiveram as dores deles. Exato. E quando você começa a voltar nesse processo de humanizar, de imaginá-los pequenininhos, as dores, imaginar que eles deram o que eles conseguiram dar dentro das possibilidades mentais, físicas, econômicas, culturais, né, psicológicas. Aí você humanizando, a gente vai curando aquelas feridas e cicatrizando as feridas que os nossos pais deixaram abertas. É isso aí. Só assim que eu acho que a gente amadurece e toma a vida nas mãos, não é? É como se as nossas feridas são filhas das feridas deles. Exato. Elas são, muitas vezes, até idênticas. Então, alguém tem que fazer o trabalho, né? Que bom que a gente tem mais recursos. tem mais recursos, exato, mais consciência, né? Porque é muito Exato. raro algum pai ou uma mãe terem buscado algo, alguma ferramenta. Acho que nem... Muito raro. Imagina, como se a constelação, por exemplo, tem 40 anos, você falou? Super Novíssima, recente. super novíssima. recente, né? Eles nem sabem que existe. Nem sabem. A maior parte deles, É verdade. né? Então, voltando para a lei da hierarquia sistêmica, como que é, então? Então vamos lá, desiste de salvar os pais. Exato. Desiste. Eu falo que tem que chegar uma hora já A gente não muda ninguém, né? Desiste, né? tá bom. E o que? Isso vai acontecer. Você vai resgatar a sua força. Por quê? Porque eu não posso estar de costas, né? Então, como que eu faço para fazer valer a pena? Eu preciso ir para frente e aprender com os erros e acertos deles. É assim, obrigado por vocês terem deixado esses ensinamentos. E aí, isso é passar legado e não passar dor. Porque se a gente fica ali tentando salvar, eu vou passar mais dor. Porque aí nossos filhos vão fazer o mesmo com a gente. Essa é a parte incrível. É como uma gangorra, assim, sabe? Então, se eu tô grande perante os meus pais, achando que eles precisam de mim,
eu fico pequenininha na vida. Agora, se eu corrijo, eu fico humilde aqui. Não, eles não precisam de mim. Eu preciso, talvez, hoje dar um suporte, mas precisar, não, é demais, né? Quando a gente nasceu, eles já eram grandes, né? É verdade. E aí, o que acontece? Eu fico grande na vida, é uma gangorra. E aí, eu fico grande perante os meus filhos. Olha que incrível. Então, incrível. É assim, a lei da ordem ela é simples assim. Tá? Quem é grande é maior e dá, quem é pequeno é menor e recebe. Nada de ficar querendo devolver para os pais. Não dá para devolver a vida. Né? E aí a gente fica forte, próspera, amada, enfim, tudo que a gente tem direito. Né? Então, essa é a lei da ordem na prática. Tá. Essa Desistir de salvar os pais. Tá. Chega. Chega. Tá. Solta isso. Tá. E o terceiro? A terceira, que é a do equilíbrio, é a lei que rege relação de casal, sociedades, amizades. Então, assim, é a lei do dar e do receber. É a lei que a gente também rege a prosperidade, o dinheiro, né? Então, é a troca. Então, essa lei, eu falo que assim, ela é muito simples. A troca precisa ser equivalente. Eu não posso estar num relacionamento onde eu estou grande e o outro está pequeno, ou vice-versa. Então, tem que ser dois adultos inteiros, com troca equilibrada e sexualidade. Se eu tenho tudo isso, eu tenho um relacionamento bom. Agora, às vezes, o que acontece? Essa troca, quando ela está descompensada, aí é onde a gente tem, né, os problemas e as dificuldades. Só que assim, eu só consigo ter equilíbrio se eu fiz a lição de casa lá que a gente acabou de falar, que é o pertencimento e a ordem. E não trazer aquelas dores e querer que o outro venha tampar os buracos ou curar as feridas que você trouxe lá da sua história mal resolvida, da sua infância. Daí você vai cheia de expectativa, entrega pro outro, olha, cuida de mim. Preenche meu buraco. Preenche meu buraco, né? E aí você, provavelmente, a chance de se frustrar será gigante, né? Gigante, Então, primeiro você tem que fazer a lição de casa. Se preencher. Que é se preencher, né? Com amor próprio, com consciência. Com sem dó de você. Os pais em si, né? Exato. Eu falo que assim, precisa... Aceitação, né? Aceitação da sua história, das suas origens, né? Honrar também, trabalhar, ressignificar tudo quando você tiver, você aceitou, né? Aí quando você começar a se autoaceitar, aí você tá provavelmente pronta para poder ter uma troca mais de equilíbrio. E um pouquinho mais pronta, porque assim, acho que não tá pronta nunca, né? Nunca vai dar o check, né? Não vai. Pronto, não. A gente tem nossas carências, medos, né? E a traumas. Vida inteira vai ter, né? Mais uma pecinha que a gente tá ali coletando. É verdade. Mas esse ponto de ter dois inteiros ali, eu preciso minimamente ter amor e consciência. Amor próprio, para eu ter amor recíproco, né? E a consciência é a consciência do todo, que a gente falou aqui, da sistêmica. Eu preciso entender, sabe, que eu não sou sozinha no mundo, eu não sou uma ilha, né? Então, o que me compõe? Quais são as histórias, né? E também o outro, porque o outro vem de outro sistema, né? Aí é uma explosão O outro vem de outra história. E às vezes a pessoa tem vergonha mesmo de falar o que ela passou na vida, tem né? Tem gente que guarda, né? Tem gente que guarda, mas foi aquilo que foi transformando ela em quem ela é, né? Isso. Mas às vezes dá vergonha de falar, olha, eu passei por isso, passei por aquilo. É ou não é? É dolorido mesmo. E você sabe o que é legal de dois sistemas, que é o que traz a relação a dois, por exemplo? É a evolução do sistema. Então, quando eu pego um sistema X e outro Y aqui, vem um novo sistema, que são nossos filhos, né? E ele vem com evolução. Então, é uma explosão de recursos, entende? Vem uma família com um monte de recursos diferentes. Então, eu falo que é um caminho espiritual isso, né? Que a relação de casal, ela é a forma da gente evoluir espiritualmente mais rápida. Sozinhos, a gente vai mais lento. A gente acha que a gente é bom sozinho, mas não. Não, pode perceber, quem fica sozinho começa a atrofiar, começa a ficar meio que num marasmo, não vai para a sua elevação espiritual, vamos dizer assim, o seu eu maior. Né? Pode até ser um período, né? Às vezes, mas assim, o caminho espiritual é sempre no coletivo. É isso que a gente vê. Por quê? Porque tem evolução. Porque alguém vai pôr o dedo na minha ferida. Vai exigir que você cresça. É negociação, né? Então, esse é abrir mão, lindo. É a troca. Eu sou apaixonada por falar de relacionamento por isso. Porque eu sinto que é quando a gente vai transcendendo mesmo. Porque a gente é obrigado a olhar para as feridas, né? E soltando.
E as como que é uma máscaras. constelação assim para casais? Existe? Existe. Como eu que sou funciona? especialista em constelação É? para casal. Sim. Ai, que bacana. Eu me formei com Juan Quero Garriga, que é fazer. um grande constelador espanhol. E como que funciona? É diferente do individual. Porque eu coloco um casal do meu lado e aí eu vou ver um tema único dos dois. Mas normalmente a gente chega nesse ponto quando os dois buscaram individualmente também. Pode sim a gente fazer diretamente, mas o ideal é que cada um buscou individualmente, já estamos mais no nosso inteiro, vamos dizer assim, e aí a gente vê um tema do casal. Então, às vezes é uma dificuldade, né? Conflitos, às vezes é algo, relações anteriores que precisam de um lugar, né? Porque eu preciso, vamos supor que eu tenho, né, 2 casamentos, é o meu caso, por exemplo. Então, eu tenho meu primeiro marido e meu segundo marido, não tem esse. Ex-bom é ex-incluído. Então, eu preciso dar um lugar no coração para o meu primeiro, aí depois eu dou um lugar para o meu segundo. Aí, o que acontece? Portas abertas aqui. É como se fosse assim, não pode ter cinzas no terreno, entende? Eu preciso ter um terreno limpinho para começar algo. Então, assim, são pontos que a gente olha na constelação para casais, né? Mas é a mesma coisa, Que aquilo que você viu, só que eu vou ver um tema do casal. Então, eu vou perguntar junto ali, né? Então, o que nós vamos olhar hoje? Qual que é o tema? E ajuda o casal a viver melhor? Total. Ou também ajuda o casal a se separar, se preciso for? Pode ser, pode ser. Então, assim, precisamos ali de 2 dispostos, né? E disponíveis, né? Então, se tiver, né, um cenário onde tem 2 querendo que dê certo e com... Porque eu falo que é sempre uma lapidação, né? Sim, Nada sim, começa, sim. né? O meu relacionamento hoje, que tem 9 anos aí, foi totalmente... Eu brinco que eu comprei na planta. Adorei. Comprou na planta. É totalmente construído. É verdade. Nossa, a gente... Então, eu sinto que é um caminho de cura, né? Não tem nada pronto, não tem pílula. A constelação também não é, né, só ela a salvação, mas ela é um portal aí para eu me enxergar, né? Puxa, mas como que é minha postura no relacionamento? Aí, às vezes, a gente vê numa constelação, um andando com o queixo para cima e outro para baixo. Eu falo, ó lá, um tá arrogante, outro tá... Né? Mas daí fica só o casal, mas e o grupo representando o casal? Ou só o casal? Não, é com o grupo. Com né? grupo, Então, eu tá. chamo normalmente outro casal para representar. Eles ficam aqui... entendi. Assistindo. Só no camarote. Tá, E aí, a Ah. gente percebe, porque olhar de fora é muito poderoso. né? Olhar de fora gente não, é muito A gente não consegue ver poderoso. as nossas, né? É incrível, Impressionante. A gente é cego para as A nossas, gente né? sentada assistindo as pessoas representarem a sua história é muito poderoso. É demais, né? É demais. E toca muito a gente, né? Toca. Ver a nossa história de fora é muito forte, né? É. Eu, assim, quando eu lembro as minhas primeiras, né, constelações, minhas primeiras experiências, eu choro toda vez que eu lembro, porque para mim foi tão, assim, como assim? É isso aí? Porque eu não enxergo, é inconsciente. Né? E aí a gente vai ficando mais consciente e mais competente naquilo também, né? É um caminho, né? É um caminho para o autoconhecimento, É um né? caminho, É um caminho muito. Me conta aqui quais são as posturas para se terem um relacionamento afetivo próspero segundo a constelação. É a troca, é o equilíbrio que você falou. Tá. Então, vamos lá. O que eu sinto que é um primeiro ponto é o se encarar, né? Começar pelo indivíduo mesmo. Então, normalmente, o problema não está no casal. Normalmente, o problema está no indivíduo. Então, primeira coisa, eu vou me olhar no espelho, vou me encarar, vou buscar, né, ajuda daquilo que eu não estou conseguindo sozinha. Então, assim, primeiro passo, se encarar e soltar os padrões. Né? Então, enquanto a pessoa não fizer esse movimento, dificilmente o casal vai realmente prosperar. Né? Então, primeiro passo, vamos se olhar, né, sozinho, ver o que eu estou precisando. Segundo, os traumas precisam ficar lá atrás. Então, eu não consigo carregar algo que não deu certo lá de um outro casamento, outro relacionamento, eu estou levando para cá. Peraí, isso é dar conta da outra mesa. Então, fecha aquela mesa e vem para cá. Então, o que eu faço? Eu preciso deixar o trauma no passado. Eu não posso trazer para o presente. Eu preciso chegar aqui zeradinha, né? Lembra? Com o buraquinho fechadinho. Então, conforme eu vou zerando é até, eu sei que é, né, quase impossível, mas assim, eu vou amenizando, né, minhas feridas, eu vou minimizando, eu vou cuidando, passando uma pomadinha, né? O que acontece? Eu chego mais inteira aqui para trocar. Então, segundo ponto, deixar trauma no passado. Tá. Um terceiro ponto que eu gosto de trazer chama primazia do casal.
Eu adoro isso, porque assim, eu tenho filho do primeiro casamento, então isso para mim foi assim, chave para hoje a minha relação ir bem, né? Os filhos não podem entrar no meio do casal, jamais. Então, os assuntos de casal são tratados separação, lá no quartinho do casal, jamais envolver filhos, né? E outra coisa, primeiro eu cuido do meu marido e depois do filho. Eu não coloco filhos na frente, que é o que nós mulheres às vezes fazemos naquela fase. Sim, muito natural. Então, a não ser que eu tenha um filho do casamento anterior, então muda a ordem, tá? Tem ordem aqui também. Então, eu cuido desse filho, depois eu venho aqui e cuido do meu casamento, né? Então, se tem um filho do relacionamento anterior, ele precede a ordem. Tá? Então, a primazia do casal quer dizer que aqui os filhos, eles vieram depois e só vieram por conta desse casamento. E, às vezes, eles estão sendo colocados na frente. Ou a mulher está cuidando só. Pode acontecer do homem também, né? Cuida só dos filhos e deixa de ser mulher. Virou mãe. Né? Então, o que acontece? Acaba o casamento. Né? Então, esse é um dos maiores motivos de divórcio. Passar os filhos na frente. Então, a primazia do casal é noite do casal, continuar, né, com os momentos blindados ali desse casal. Claro, vai ter sempre também momentos da família. Sim, sim. Mas tem que ter essa prioridade. E, por fim, é o equilíbrio. Né? A quarta postura, para trazer assim de uma forma mais prática, que é cuidar dessa conta corrente. Então, assim, se ele faz algo de bom para mim, eu preciso devolver um pouquinho mais. Um pouquinho mais, não é igual, devolver um um pouquinho mais. Ah, que bacana. Por quê? Para gerar reciprocidade, sabe assim, nossa, agora eu vou ter que surpreender. Bacana, né? E a mesma coisa se tiver algo negativo, que é assim, beleza, me fez mal, eu vou ficar quietinha? Não. Eu brinco que é a vingança com amor. Porque é um jogo de adultos, entende? Então, assim, se alguém fez algo negativo para mim, eu faço um pouquinho menos de volta. Ah, daí é menos. Menos. Qualquer que seja a questão. Poxa, pôs o dedo na minha ferida, não vou ficar quietinha. Porque se fica quietinha, gera um distanciamento. É como se fosse o diabinho e a santinha, sabe? Entendi. Fica um lá todo cheio de razão e o outro todo errado. Não funciona. Então, se quer ficar nessa relação, devolve. Mas devolve um pouquinho menos. E aí, o que acontece? Aproxima. Que bacana. Tá? Então, a lei do equilíbrio... Então, se você se recebeu uma coisa boa, você devolve um pouquinho mais. Se você recebeu uma coisa que te magoou, você vai, tipo, conversar ou devolver com um pouquinho menos. Você não vai revidar. Não vai devolver na mesma moeda. Devolver na mesma moeda. Que bonito, bacana. Isso. O que eu faço? Eu aproximo, eu reaproximo. Então, tem casais que estão unidos pelo ciclo negativo. E aí vai fazendo assim. Mas se a gente souber fazer assim, sabe? O que acontece? Reaproxima. Então, eu só precisa de dois dispostos. We need two to tango. Precisamos de dois para dançar tango. Mas é verdade, é verdade. É verdade. E o que você sugere como jornada de autoconhecimento para a pessoa chegar na sua... Segundo a constelação familiar. Chegar na melhor versão pela visão da constelação familiar, vai. Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro ponto para ter evolução é você ter autorresponsabilidade. Senão, não tem. Eu nem constelo. Se chega uma pessoa falando assim, nossa, é a culpa de fulano. Eu falei, ixi, essa aí não dá nem para constelar. Porque nem para começar. Não entendeu então, nada ainda. O primeiro passo é parar de culpar o mundo, né? Puxa, não. Então, se a pessoa já percebeu que ela que precisa, né, se lapidar, é o primeiro degrau da escada. Tá. Né? Agora, um segundo ponto que as constelações, né, ajudam muito é honrar os pais. Então, é a gente cravar eles no peito e levar para sempre. Porque os pais não morrem. Eles vivem dentro da gente para sempre. São as nossas partes, né? Então, se eu souber pegar o que tem de bom e cravar eles no peito, eu vou de costa quente para o mundo. Aí eu subo mais um degrau. O que é costa quente? Eu estou em qualquer lugar, eu estou segura. Então, assim, eu cheguei aqui no seu podcast, né? Eu podia estar totalmente insegura, né? Para mim é novo, tal. Sim. Não, eu tô segura porque eu tenho pai, eu tenho mãe, tenho tudo. Olha, é costa quente, entende? É lastro, né? Da onde nós viemos. Então, isso é muito... gera amor e confiança, né? Que é a base de tudo. E aí, vamos dizer assim, um degrau para cima, autorizar a própria felicidade, que é o merecimento. Se permitir. Eu vou lá e falo assim, então eu quero, eu mereço, cansei, chega de menos, né?
E aí, o último degrau, que eu acho que é um dos mais difíceis, eu enxergo em etapas, eu gosto muito. Gostoso. Não, você explica muito bem, Mariana. Ai, que bom. É pagar o preço. Por quê? Porque não é fácil, né? Às vezes a gente... Felicidade dá trabalho, né? Ser feliz dá trabalho. É caro, né? Primeiro começa com a autorresponsabilidade, né? É caro ser feliz dá trabalho, né? Assim, não, eu não tô nem falando só de dinheiro, mas assim, Sim. dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Então, pagar o preço, que é assim, lidar com culpa, medo, solidão, porque o sucesso, ele é solitário. As decisões são muito solitárias, né? É verdade. Então, assim, pagar o preço, para mim, assim, é quem já tá ali, sabe, aumentando a empresa ou indo, sabe, assim, restaurando um casamento, é pagar preço, né? Cuidando da saúde todo dia, né? Tudo, academia, disciplina. O que é isso? É preço. Então, assim, a gente precisa pagar o preço e é caro, né? É caro em termos de tempo, de investimento. Né? Então, eu enxergo muito essa jornada. Então, autorresponsabilidade, honrar os pais, autorizar, ser feliz, falar eu mereço e pagar o preço. É assim que eu enxergo essa jornada pelo olhar sistêmico. Né? Muito bom, muito bom. E, bom, eu constelei, tem o quê? 2 semanas? Foi, né? 15 dias 15 mesmo. dias. Daí eu quis constelar outra vez. Ia ser um outro tema, né? Daí você falou, não pode, só pode dar ali 2 meses. Eu falei, por quê? Daí você me explica aqui pra todo mundo por que tem que dar 2 meses entre uma constelação e outra. O que acontece? A nossa alma é mais lenta. Então, ali começou um movimento. Então, se você chegar e fizer outra constelação bem em seguida, você vai ter um turbilhão de coisas acontecendo, porque é muito profundo o movimento, né? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Aquela lição de casa, né? Então, assim, vai assentar aquilo, tem coisas que sem você nem querer já estão mudando, né? Você nem sabe, mas o inconsciente já se tornou mais, né? Você aumentou um grau ali de consciência. Agora você está na parte de treinar aquela competência nova, porque é uma nova postura interna, né? Então, como que é ser filha, por exemplo? Vários pontos que a gente vai ter que ali, puxa, barriga no fogão. Não é? Barriga no fogão? É isso aí. Então, o que eu sinto? Assim, pelo menos 2 meses para ser outro tema. Agora, o mesmo tema, mais de ano. Uau! Por quê? Porque, poxa, eu levo um tempo para fazer aquilo. É muito profundo, é diferente de algo que eu tô ali num nível racional. Não tem nada de racional. Ali é a alma mesmo, estamos falando de movimento profundo da alma. E a alma é lenta, é só por isso. Olha, que interessante. Então, 2 meses para um tema diferente, pelo menos 1 ano. E o mesmo tema, eu vou te falar que nem é normal a pessoa voltar, porque normalmente que ela vai fazer o movimento. Pode até levar um tempo, mas é muito raro, porque as pessoas, quando a gente vê, eu gosto de falar uma coisa assim que é até um português errado que eu gosto de propósito. Quando a gente vê, a gente não consegue desver. É mesmo, Então não dá pra desver. Não dá mais, né? Então, eu assim, falo, você é cobrado pelo aquilo que você sabe, né? Então não dá pra desver. Não dá pra desver. Não dá pra desver. Então, assim, a partir do momento que você aprendeu alguma coisa, não dá pra dizer que você não sabe mais, né? Não vai dar, bíblico também. Você é cobrado por aquilo que você sabe. A ignorância é uma bênção, às vezes. É verdade, é verdade. Então, o que eu sinto é isso, é que a gente não precisa fazer mais do que... Sabe, aquele movimento já foi feito. Tem horas que eu falo que tem que boiar um pouquinho. Deixa aí. Você pode confiar. Pode confiar. Isso. Já bom, né? tá lá no campo, né? Tá no campo. E aquilo vai impactar todas as áreas da vida. Não é porque uma constelação é de um tema ali que a gente está olhando só para aquilo, não. Não, ela é muito abrangente. Porque quando a gente muda a nossa postura aqui na família de origem, você muda tudo. É como se você tivesse reescrito sua história, entende? Naquele dia. Vai reverberar, né? Então as coisas vão se encaixar. Tem alguma coisa interessante que eu esqueci de perguntar e que você acha que vale a pena para as pessoas saberem sobre constelação familiar? Deixa eu pensar aqui, que eu gosto muito de falar aqui. Olha só, algo que para mim é muito forte da constelação é sair da nossa consciência arcaica, que é o nosso ego, né? A nossa consciência menor, é a consciência pessoal, e expandir para a coletiva, para a consciência maior. Então, isso eu acho que é transformador, né? A gente poder, é como se tivesse mais vulnerável,
né, mais permeável às pessoas, sabe? Se permitindo se integrar mais, né? Porque quando a gente cura isso com os nossos pais, a gente cura com todas as pessoas. Eu falo que quando alguém chega no meu grupo, né, nos meus grupos, quando entra pela porta, eu sei se tá de bem com a mãe ou não tá. É mesmo? Na hora você sabe. E por quê? Olha. Porque a gente percebe pela defesa, pela postura. Então, isso para mim assim é sair do arcaico, daquilo que a gente nem percebe, mas que a gente está ali com o corpo tenso, se protegendo e expandir, né? E aí a gente vai para a consciência coletiva e, quiçá, um dia para a espiritual, que é a maior de todas. Que nenhum de nós ainda alcançou, mas que a gente, às vezes, até pode conseguir pôr um pezinho. Nossa, hoje eu estou fluindo, eu estou só no amor, sabe? Esquece as leis sistêmicas, já foi, já estou. Mas, assim, acho que é por isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Então, todo ser humano deveria, né, querer um dia sair ali daquela... Sabe, eu falo do que é de olhar do né? umbigão. Do umbigão, assim, nossa, né, eu não estava tem mais gente além de mim, tem mais coisas, né? Isso, então, para mim, assim, esse é o ápice, né? O êxtase das constelações, sabe? É você sair Muito bonito. Você sair ali do mundinho e falar, puxa vida, olha... Quantas mil pessoas vieram, né? 4.000 pessoas 300 anos antes da gente, para a gente estar aqui com tudo na palma da mão, né? Assim, olha aqui, né? Que facilidade. E às vezes a gente ainda reclama, não dá até uma vergonha. É verdade. Não é possível. Abre a torneira, sai a água, né? Escolhe quente ou fria, tudo, acende a luz e a gente ainda reclama. E a gente ainda reclama, né? Pra caramba aí de a vida tudo. Tá tão difícil. É claro que a gente, nós estamos, né, exaustos porque acho que a gente está na alta performance. Tem isso também. Mas será, né, que a gente precisa de tanto assim, né? Então, tem uma frase do Bert que é: o essencial é simples. E para mim é uma frase assim... Maravilhosa. Ela dá uma... Sabe assim, ai, eu posso relaxar. O essencial é simples, né? Então, esse para mim é o grande ganho, né, das constelações. Ai, que bom. Querida, nós estamos chegando ao fim. Eu quero que você tire uma cartinha aqui, que são perguntas, adoro. assim, reflexivas. Tá. Vamos ver. Lê alto e responde pra gente. Tá. Qual é a sua maior crença sobre si mesma? Uau. Nossa, minha maior crença sobre si Fala mesma. aqui no microfone. Tá, vamos lá, então. Minha maior crença sobre mim mesma é... Eu sou uma pessoa de origem introspectiva. Né? Então, pequenininha, eu sempre fui aquela que escondia o brilho. Então, assim, para mim, hoje, a minha maior crença é... Tá tudo bem, né? A gente brilhar e ocupar a nossa melhor versão. Mesmo que não seja aquilo que a gente aprendeu desde cedo. Então, sempre é tempo. Para minha maior crença é sempre é tempo para descobrir sua luz e para poder acender a luz dos outros também. Que bom, lindo, adorei. Adorei. E agora, olhando para aquela câmera, tá. Como se fosse um conselho, uma frase que você colocasse na Times Square, assim, no outdoor. Tá, uau. Qual seria? Tá bom. Expanda a sua consciência. Para cá? Para cá. Ah, ótimo. Expanda a sua consciência. Sai, né, da consciência menor e vai para a coletiva. Busque recursos, busca saber de onde você veio, porque você é o orgulho dos seus ancestrais e você tem muito potencial olhando mais longe, olhando para o todo. É isso. Ai, fiquei emocionada. Ai, que lindo, obrigada. Obrigada. Linda, que prazer imenso. Tudo meu. Obrigada, Amei, querida. amei. Obrigada. E obrigada a todos, estou emocionada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Ai, que...